Fala galera do nono ano, tudo bem? Viemos aqui hoje falar um pouquinho de termologia e o assunto é temperatura, calor, trabalhar com a questão das transformações de escala e variação de escalas. Bom, em sala de aula a gente viu que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, à medida que você vai aumentando a temperatura dos corpos, os corpos vão tendo uma agitação molecular maior e isso faz com que você tenha condições de mensurar uma temperatura maior. Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior será a minha temperatura. Bom, e o que vem a ser calor? O calor está relacionado com a energia térmica dessa agitação das moléculas que a gente estava falando anteriormente sobre temperatura. Então, quanto mais você tem moléculas agitando, maior a energia cinética dessas moléculas, translacional e rotacional. E isso faz com que você tenha uma energia térmica associada ao corpo. Quando você soma todas as energias cinéticas dessas moléculas que estão ali vibrando no corpo, o somatório delas me dá o que eu chamo de energia térmica. E aí, a energia térmica em trânsito, que seria passando de um corpo para o outro, é o que eu chamo de calor. Então, calor, energia térmica em trânsito. Com detalhe, espontaneamente, a energia térmica, ela sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, espontaneamente, o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Professor, sempre vai ser assim? Não, na verdade, a gente tem que lembrar que existem as máquinas térmicas que, ao realizarem trabalho, elas retiram o calor da fonte fria e levam para a fonte quente. Então, aí você estaria realizando um trabalho. Mas, espontaneamente, reforçando isso, a energia térmica sempre tem que fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí, a gente tem a questão de como medir a temperatura. A gente tem os termômetros e os termômetros eles estão relacionados justamente com essa aferição na temperatura. Você tem três termômetros mais famosos, né, que são os termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O termômetro Celsius, ele é uma escala que vai oscilar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição entre 0 e 100. O Fahrenheit entre 32 e 212. E o Kelvin entre 273 e 373. Então, ponto de fusão seria essa parte de baixo aqui, ponto de ebulição a parte de cima. Pela regrinha do pedacinho em pedação, é possível a gente estabelecer a tabela de transformação de escalas. E essa tabela diz o seguinte, que θ Celsius sobre 5 igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a θ Kelvin menos 273 sobre 5. Então, se eu tenho uma temperatura na escala Celsius, eu posso transformar na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. Basta que para isso eu use as equações que me convierem no momento. Então, o que eu estou te dizendo? Que se você tem uma temperatura X numa escala, você pode encontrar nas outras duas escalas apenas transformando. E você tem também a tabela de variação de escalas. Aí o que seria isso? Se num dia quente, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma variação de 32 Fahrenheit na sua temperatura, quanto seria essa variação se nós trouxéssemos para a escala Celsius? Daí a gente usaria, como é uma variação, a tabela de variação de escalas. Então percebam, há uma diferença. Aqui eu quero transformar um valor fixo de temperatura em outras escalas. Aqui eu quero fazer uma variação de uma escala, quanto variou na escala, relacionando com a outra escala termométrica. Então, não pode confundir o uso da variação com o uso das transformações de escala. Quase sempre, a maioria das vezes, a gente trabalha com transformação de escala. Ou seja, eu tenho um valor numa escala e quero transformar nas outras duas. Agora, se no enunciado parte do princípio de que você está vendo uma variação de temperatura numa escala e ele quer a variação em outra, aí a gente cai nisso aqui. Mas o exercício precisa deixar bem claro isso. Então, muito cuidado para não confundir as duas coisas. No mais, nossa provinha está embasada no que está aqui no quadro. O que eu vou pedir para vocês? Foquem no que a gente já falou em sala de aula, busquem os materiais, dá mais uma olhadinha nessa revisão aqui e vamos mexer com a lista obrigatória. Vamos lá? Questão número 1. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A. E para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 90 graus B e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. Qual a expressão que relaciona a temperatura das escalas? Olhando para cá, nós temos o seguinte,
que nós podemos construir dois termômetros, um da escala A e outro da escala B. O ponto de fusão da escala A, ele é 20 e o ponto de ebulição da escala A é 70. A mesma coisa para o B, 10 para o B e 90 para o B. E ele quer que você correlacione as duas escalas. Como que você vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer aqui, ó, vai colocar θ A aqui e aqui θ B. E nós vamos fazer a regrinha do pedacinho, pedação, que a gente viu repetidas vezes em sala. Então, ó, vou fazer θ menos 20, que é o pedacinho, sobre 70 menos 20, que é o pedação. E a mesma coisa para o B. Vai ser o pedacinho e o pedação também. Vai ficar θB menos 10 sobre 90 menos 10. E agora, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente isolar uma das duas. Bom, aqui eu vou fazer θA menos 20 sobre 50 igual a θB menos 10 sobre, se eu faço isso aqui, 80, não é isso? O que eu vou fazer agora? Vou simplificar por 10 o denominador para ficar mais fácil, ou seja, vou cortar aqui, vou cortar aqui. E aí eu vou ter uma situação em que eu vou ter que multiplicar cruzado, mas sem problemas. Eu vou fazer aqui, ó, vai ficar 8 que multiplica θA menos 20 igual a 5 que multiplica θB menos 10. Vai ficar 8 θA menos 160 igual a 5 θB menos 50. Agora eu vou pegar e vou passar para lá o meu 160 para eu isolar o θA. Então vai ficar 8 θA. Professor, quero isolar o θB. Posso? Pode também, não tem problema nenhum. 5 θB menos 50 mais 160. Então vai ficar 8 θA igual a 5 θB mais 110. E agora eu vou passar o 8 dividindo. Então eu vou ter o meu θA, vai ficar θA igual a 5 θB mais 110 sobre 8. Pronto, ele pedia só uma relação entre as escalas. A relação está dada. Então, questão bem simplesinha, bem direta e que aplica o tempo todo a ideia de construção de transformação de escalas termométricas. Vamos lá para o próximo? Questão número 4. Em novembro de 2005, foi registrada uma das maiores temperaturas do Brasil. A temperatura chegou a aproximadamente 45 graus Celsius na cidade de Bom Jesus do Piauí. Qual deve ser essa temperatura para graus Fahrenheit? Bom, pessoal, olhando para cá, nessa questão 4, ele determina uma temperatura específica. Ele falou assim, ó, o θ Celsius, que foi a temperatura lá no Piauí, nessa cidade específica, ela foi de 45 graus Celsius. E ele pergunta quanto vai ser essa mesma temperatura se eu levasse para a escala Fahrenheit. É o típico caso em que você tem que aplicar a transformação de unidades, que é aquela onde você vai usar θ Celsius sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui é única e exclusivamente trabalhar com a transformação. Ah, professor, tinha aquela parte de colocar o Kelvin aqui. Precisa colocar o Kelvin aqui? Não, não vai precisar porque você só quer transformar de Celsius para Fahrenheit. Então aí é só substituir. θ Celsius seu vale quanto? 45 sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa divisão, 45 por 5, vai dar 9. O 9 que está dividindo vai passar multiplicando. Igual a θ Fahrenheit menos 32. Aqui vai ser 81 menos, vai passar para cá mais 32, igual a θ Fahrenheit. E aí você vai chegar no valor na escala Fahrenheit, que vai ser de 3 e aqui 11, né? Então, 113 Fahrenheit vai ser a sua temperatura na escala determinada. Pessoal,
Listinha tá tranquila, só substituir, só trabalhar, a interpretação dela é bem pequenininha. Vou pedir para você ter uma atenção especial e estudar um pouquinho mais para você fazer uma excelente prova. No mais, valeu, obrigado, até a próxima.